Fala galera, aqui é o Henrique da Team Coders e hoje eu vou ensinar a vocês um tutorial de instalação e configuração do Cake PHP. Nesse tutorial nós vamos utilizar aqui uma máquina virtual do Windows 10 recém-instalada. Lembrando que também a gente pode utilizar o Cake PHP no macOS ou no Linux. Sem enrolação, nós vamos acessar aqui a página principal e oficial do projeto, que é a cakephp.org. E você vê aqui que ele dá já documentação e outras soluções de negócio, assim como uma comunidade que você pode acessar e conhecer mais o projeto do Cake PHP. Vamos acessar aqui a documentação e acessar a parte do book, que é a documentação em si do Cake PHP, mostrando toda a sua configuração, instalação e todas as suas funcionalidades, tudo que você pode utilizar com o Cake PHP. Vamos colocar aqui em português, observando também que ele tem aqui em vários idiomas. E ele já fala aqui de começo que o Cake PHP 3 é um framework de desenvolvimento web que funciona com PHP 7 ou no mínimo PHP 5.6.0. Vamos aqui logo na parte de instalação, que é o que nos interessa nesse momento. Ele fala que o Cake PHP é rápido e fácil de instalar. Ele também nos mostra aqui os requisitos mínimos que a gente precisa para rodar o Cake PHP. Dentre eles, a gente precisa de um servidor HTTP, como por exemplo o Apache, que nós vamos utilizar neste vídeo. A gente precisa também do PHP, no mínimo, o 5.6.0, como dito anteriormente, ou superior. Ele também precisa que essas extensões estejam ativadas, a mbstring e a extensão int-l. Sem enrolação, nós vamos baixar o nosso servidor web, que nós vamos usar o XAMPP nessa aula. Para isso, a gente só precisa vir no navegador, digitar aqui download XAMPP, e acessar aqui o primeiro link, que é do apachefriends.org, na página de download do XAMPP. E aqui na página de download ele mostra aqui várias seções com os sistemas operacionais suportados por ele, com vários links de download de várias versões possíveis aqui do Cake PHP, no nosso caso aqui, do XAMPP, perdão. Como estamos utilizando o Windows, vamos baixar aqui a versão mais recente do XAMPP com PHP 7.2. Simplesmente clique aqui no link de baixar, ele vai levar a gente para uma página de redirecionamento de download e vai começar aqui o início do nosso download. Eu vou cancelar porque eu já fiz esse download aqui. A gente simplesmente vai aqui nos meus downloads, aqui no executável do instalador, vamos rodar com modo administrativo e clicar em sim. Vai carregar um pouquinho aqui o instalador. Vai começar sua execução. Você clica em OK nesse aviso e é muito simples a instalação do XAMPP. Simplesmente nós vamos clicar em Next, Next. Essa pasta aqui eu não recomendo que você mude, deixe ela do jeito que está aí mesmo. Clique em Next. A gente desmarca isso aqui que não vai ser interessante para esse momento aqui, ó, saber mais sobre o bitname. Clique em Next, Next e ele vai fazer a instalação do XAMPP. E é isso aí, pessoal. Finalizando aqui a instalação, ele vai pedir aqui o acesso às suas redes, né? Redes públicas, redes privadas, domésticas. Eu vou só clicar em permitir acesso. Nesse tutorial aqui a gente está só demonstrando, não vai correr nenhum risco de segurança. Aqui ele vai finalizar a instalação. E ok, ele vai falar aqui que o setup finalizou a instalação do XAMPP no computador. Deixa eu deixar marcado aqui que a gente vai precisar iniciar o nosso painel de controle do XAMPP. Clique aqui em finalizar. Seleciona a linguagem, só dá inglês ou alemão aqui. Salvar no inglês. E aqui estamos com o nosso painel de controle do XAMPP. Vamos iniciar aqui o módulo do Apache para fazer um teste aqui no nosso sistema. E a gente vem no nosso navegador aqui. Abre uma aba nova e digita aqui localhost. Dar um Enter. Pronto. Ele vai mostrar aqui a página de boas-vindas do XAMPP. Se você chegar a essa página é porque tudo correu bem até esse momento. O nosso próximo passo agora é fazer o download do Composer. Se a gente voltar aqui na parte da instalação, a gente precisa do Composer, que vai ser a ferramenta de gerenciamento de dependências para o PHP. Seria como se fosse um equivalente do pip no Python.
E esse é o método suportado oficialmente para a instalação do CakePHP. Então nós vamos baixar aqui o nosso Composer. Você simplesmente vem aqui na aba e digita Download Composer. Depois de digitar aqui Download Composer, a gente acessa esse primeiro link aqui, onde está escrito Download Composer, nesse site getcomposer.org. Na página de download ele vai mostrar aqui várias formas, vários comandos de instalar o Composer. Como a gente está usando o Windows, a gente simplesmente baixa aqui o instalador do Composer. Você clica aqui nesse link composer.setupx. No caso, como eu já tinha baixado, não seria necessário, mas você baixa na sua máquina. É um arquivo bem pequeno. Eu vou acessar aqui os meus downloads. Ó, já tinha baixado aqui, vou apagar esse download aqui, que não seria necessário. A gente clica aqui em executar o Composer Setup, clique em Sim. Aqui você clica em Next, deixa essa parte aqui, não mexe nada, clique em Next também, Next e Install. Ele vai instalar aqui o nosso Composer de maneira global, ele não deve demorar muito. Que vê que já foi instalado, você clica em Next e Finish. Após instalar o Composer, para a gente verificar se tudo ocorreu de maneira correta, a gente vai abrir aqui o nosso prompt de comando e digitar aqui simplesmente Composer. Ele vai retornar aqui o desenho do logo do Composer, a sua versão, dentre outros vários comandos que você pode ler aqui e se aprofundar a respeito do Composer. Outro passo também que a gente tem que verificar após a instalação do Composer e também do Xampp, você pode ter feito isso antes até, deixa eu limpar a tela aqui, é verificar se o PHP já se encontra nas variáveis de ambiente, porque a gente vai precisar dele na variável de ambiente para que funcione corretamente na hora que a gente for baixar o nosso CakePHP através do Composer. Você digita aqui no CMD php-espaço-v, e se ele retornar aqui a versão do PHP, o copyright, mostrando também a sua engine, é porque o PHP já se encontra nas variáveis de ambiente. Caso contrário, a gente necessitaria configurar essa variável. Se no seu teste der algum erro dizendo que o PHP não se encontra nas variáveis de ambiente, você simplesmente vem aqui no computador, no seu disco local, acessa aqui a pasta do Xampp e acessa aqui também a pasta do PHP. Aqui é onde a configuração, a instalação do PHP está por padrão. Você copia aqui esse caminho do PHP. Nós vamos aqui abrir variáveis de ambiente. Clique aqui em editar as variáveis de ambiente. Clique aqui no botão de variáveis de ambiente. Aqui na variável path, você seleciona ela e clique em editar. Como você viu, o PHP já está na variável aqui de ambiente, mas caso na sua não esteja, você clica aqui em novo e copia aquele caminho que você cola aquele caminho que você tinha copiado anteriormente. Feito isso, eu vou apagar porque eu já tenho. Depois que você copiar, apenas dê um OK, OK e OK. Após o nosso Composer ter sido instalado corretamente, nosso PHP já está configurado nas variáveis de ambiente. Vamos voltar aqui no PHP, no cakephp.org. Aqui um pouco mais para baixo, na parte de instalação do Cake propriamente dita. Ele vai dar aqui alguns comandos de instalação que a gente usa através do CMD. O comando que a gente vai utilizar aqui é esse aqui, no caso porque o nosso Composer está instalado globalmente. A gente só precisa copiar esse comando e executar ele dentro de um diretório. Lembrando que o Cake vai fazer, o Composer aliás, vai fazer o download de todas as dependências necessárias para o nosso projeto de CakePHP. Vamos voltar aqui, ó. Outro detalhe também é que por padrão todos os nossos projetos executados pelo Xampp vão estar aqui no disco local C, na pasta do Xampp, especificamente aqui na pasta htdocs. Nessa pasta especificamente nós vamos criar um diretório e vamos usar o nosso Composer para baixar as nossas dependências do CakePHP. Eu vou abrir aqui mais um CMD, prompt de comando. Já estou aqui na parte de usuário, minimizar um pouco aqui. E nós vamos dar um CD aqui. Vou voltar para a raiz aqui do disco C. Eu vou dar um dir para verificar onde é que eu estou. Nós vamos acessar aqui a pasta do Xampp. E aqui na pasta do Xampp nós vamos acessar a pasta htdocs.
Vou limpar a tela aqui rapidinho. Estamos na pasta htdocs. Vou mostrar aqui os diretórios presentes nessa pasta. E aqui nós vamos criar um diretório que eu vou chamar de projetos. Você vê que ele já criou a pasta ali. E eu vou entrar nessa pasta de projetos. Limpar um pouco a tela. Aqui, estando dentro da pasta do nosso projeto, nós vamos copiar aquele caminho do Composer, caminho que ele vai usar, aquele comando para a instalação do nosso CakePHP, das nossas dependências do nosso projeto. Aqui no local onde estava escrito app_name, você coloca o nome do seu projeto. Deixa eu só acessar aqui a pasta de projetos. No caso, eu vou chamar aqui de projeto 1 e simplesmente vou dar um Enter. Essa parte aqui talvez ele possa demorar um pouquinho para fazer a conexão, mas você simplesmente aguarda que ele vai iniciar o seu download. Aqui também podemos observar um detalhe, é que se tiver algum problema, alguma dependência faltando, alguma configuração errada, ele muito provavelmente vai dar algum erro aqui. E tem um detalhe que eu ainda não configurei, que eu deixei para configurar no final, de propósito, para ver se esse erro vai acontecer. E ensinando como configurar da maneira correta, porque tem muita gente que esquece de fazer algum passo e quando chega na instalação ele apresenta algum erro. Veja que ele começou agora a instalação, começou aqui a criar a pasta do projeto e ele já começa a fazer clone aqui das dependências do CakePHP. Aqui, ó, exatamente o que eu já estava esperando. Ele vai dar esse problema que muita gente esquece de verificar após instalar o XAMPP, dizendo que os requisitos não estão sendo cumpridos. Aqui no caso a nossa extensão int_l não está habilitada, ele requer que a gente habilite. Então eu vou voltar aqui, vou apagar essa pasta do projeto 1, que está faltando algumas dependências, e nós vamos aqui abrir o nosso painel de controle do XAMPP. Aqui. Estando aqui no nosso painel de controle do XAMPP, a gente vem aqui em configuração e nós vamos abrir aqui esse arquivo php.ini. Uma vez aberto esse arquivo, nós vamos aqui procurar as nossas extensões. Você pode aqui digitar F3 e simplesmente digitar aqui int_l, que ele já vai achar aqui a nossa extensão. Observe que a gente precisa ativar duas extensões básicas para que o nosso CakePHP funcione corretamente. Voltando aqui na documentação, ele diz que a gente precisa da mbstring e da int_l ativadas. E a ativação é simples, a gente só precisa remover esse ponto e vírgula aqui da frente. A gente já achou aqui a extensão int_l, você remove esse ponto e vírgula. Aqui um pouco mais abaixo também tem a extensão mbstring, que já está sem o ponto e vírgula, não vai funcionar corretamente. A gente simplesmente salva esse arquivo e já pode fechar. Outra coisa importante é que se o seu módulo do PHP estiver desligado, por exemplo, você precisa, se estiver ligado, aliás, você precisa reiniciar para que essas configurações possam se tornar válidas. Então você, no meu caso aqui que já estava desativado, eu simplesmente vou ativar o Apache novamente. Se no seu caso ele estiver ativado, depois que você fizer a mudança na configuração do init.php, você simplesmente para o serviço e inicia ele novamente. Aqui eu vou voltar para minha pasta de projetos. Vou abrir o meu comando prompt aqui também de novo. E vou acessar a minha pasta de projetos aqui mais uma vez. E mais uma vez
eu vou copiar aquele caminho que a gente estava utilizando aqui, esse comando para fazer a instalação. Aqui a gente simplesmente vai colar. E vamos substituir aqui pelo nome do nosso projeto, que vai se chamar Projeto 1. Após dar um Enter, ele vai fazer a análise novamente, criar nossa pasta do nosso projeto especificamente aqui, e vai começar a fazer um clone aqui de todas as dependências do nosso Cake PHP. E vai começar a instalação. Uma vez que ele não encontre nenhum erro de configuração, ele simplesmente vai instalar sem nenhum problema. Vamos aqui aguardar a instalação ser concluída. Nesse momento aqui, quando ele perguntar se você quer setar as permissões para a pasta, você simplesmente clica no Enter, que ele vai definir como sim o valor padrão. E nesse ponto aqui finalizamos a instalação das nossas dependências do Cake PHP. Para a gente verificar se o nosso projeto está instalado com sucesso, a gente vai abrir aqui nosso navegador e acessar localhost /. Lembrando que a gente tem que acessar o caminho completo aqui. No caso, por padrão, localhost está setado para a pasta htdocs, então a gente tem que acessar /projetos /projeto 1. Então vamos acessar aqui /projetos /projeto 1. Se tudo ocorrer bem, o nosso Cake PHP vai exibir aqui a página principal de boas-vindas do Cake PHP. E nesse momento, então, já indica que praticamente 100% da instalação está concluída. A única coisa aqui que nós não temos setada ainda, definida corretamente, é a conexão com o nosso banco de dados. Ele mostra aqui essa mensagem que o Cake não consegue conectar com a nossa base de dados. Então nós vamos resolver isso agora de uma maneira bem simples. Nós não vamos configurar uma base de dados avançada aqui, só vamos configurar para que ele reconheça e remova essa mensagenzinha aqui de erro, né? Para isso nós vamos aqui acessar o nosso painel de controle do XAMPP, vamos ativar aqui o nosso MySQL. Uma vez ativado esse módulo, a gente permite o acesso aqui, localhost. Eu vou aqui em phpMyAdmin e eu vou utilizar aqui esse banco teste que já está aqui por padrão. Eu não vou criar nenhum banco, vou utilizar esse teste que já tem aqui. Eu vou simplesmente configurar um arquivo de conexão no nosso projeto do Cake PHP. Nós vamos acessar aqui o nosso projeto XAMPP htdocs, acessar aqui a nossa pasta de projetos, projeto 1, e aqui nós vamos na nossa pasta de config e nós vamos editar esse arquivo aqui, ó, app.php. Vou clicar com o lado direito e vou editar com o Notepad++ mesmo. Você pode verificar aqui, vou dar um zoom. Nós vamos aqui mais abaixo numa parte de configuração de bancos de dados, mais ou menos aqui nessa linha 245, mais ou menos aqui. Aqui você vê o Data Source, e nessa parte aqui é que nós configuramos a nossa conexão com o banco de dados. O nosso username eu vou colocar aqui o root. A nossa senha, por padrão, no XAMPP ele vem sem nada, ele vem um campo vazio aqui. E a nossa base de dados eu vou colocar aquela base teste que nós vimos aí agora há pouco. Eu vou simplesmente salvar esse arquivo e vou voltar aqui na minha página inicial do Cake. Vou atualizar a página e pronto. Ele já vai mostrar aqui o íconezinho verde e vai dar a mensagem que o Cake PHP já está conectado à base de dados. Então é isso, pessoal. Nós configuramos aqui, instalamos e configuramos nosso Cake PHP e basicamente a partir deste ponto nós já estamos habilitados a construir a nossa aplicação utilizando o Cake PHP.